Há aproximadamente 250 milhões de anos, África e Brasil estavam unidos geograficamente. Muitas eras depois, esses territórios se reencontraram, não por um fenômeno da natureza, mas pela violência de um dos maiores crimes já cometidos contra a humanidade. Coleção Antirracista, Episódio 2. Do Navio Negreiro à Abolição. Todo brasileiro já ouviu falar do passado escravagista do país. O que talvez boa parte dos brasileiros não sabe é o porquê, como e quais foram as consequências da escravidão no Brasil. E para descobrir como isso aconteceu, precisamos voltar ao passado. Estamos na África. Entre os séculos 8 e 14, povos como Shona, Congo, Yorubá e Swahili, organizados em reinos e impérios, prosperavam e formavam sociedades complexas com conexões com o mundo árabe e a Ásia. Porém, muita coisa mudaria com a chegada dos europeus, interessados em negociar recursos naturais, especiarias e, principalmente, pessoas. Cidades ricas e centenárias são invadidas e destruídas, como foi o caso de Kilua, na Tanzânia, em 1505. Em outros locais, como no Reino do Congo, a coroa portuguesa estabeleceu relações comerciais. A expansão europeia, o comércio de pessoas, a colonização e o novo padrão de relação entre os grupos humanos, que a gente pode chamar de capitalismo, eles nascem todos ao mesmo tempo. E um alimenta o outro. E é nesse momento que alguém diz: Ah, então os africanos também escravizavam. Mas não é bem assim. O sistema de servidão africano era em grande parte espólio de guerra. E em certos territórios, os escravizados podiam até se casar, ter família e propriedades. Diferente da escravidão praticada pelo europeu, que era baseada na raça, imposição religiosa e na desumanização dos africanos e dos indígenas. O racismo, como ideologia e como prática, ele nasce da necessidade moral, ética dos europeus de justificar algo injustificável. Os portugueses, ávidos por explorar os recursos naturais do Brasil depois da chegada em 1500, escravizaram os povos originários. Já em 1530, é registrada a chegada do primeiro grupo de africanos trazidos da costa da Guiné em um navio negreiro. Em 1854, Mahoma Gardo Bakwaqa, ex-escravizado, narrou em sua biografia seus dias no navio negreiro. Fomos empurrados para o porão totalmente nus, que era tão baixo que não podíamos nos levantar. Éramos obrigados a ficar agachados no chão. Sofríamos muito por falta de água. Quando um de nós se rebelava, em seu corpo cortado se esfregava pimenta ou vinagre. Meu coração até hoje adoece ao pensar nisto. As viagens duravam entre 35 e 90 dias, e pelo menos 20% dos africanos morriam na travessia. Ao chegar no Brasil, eram levados para o mercado de escravos, onde eram examinados como produtos e vendidos. Os escravizados trabalhavam entre 12 a 16 horas por dia. Em média, a vida de um adulto durava só 10 anos. De acordo com o historiador João José Reis, desde que pisaram neste lado do Atlântico como escravos, os africanos conspiraram contra os senhores. A resistência se dava de várias formas: fugas, revoltas e motins. Os africanos e seus descendentes que conseguiam fugir se organizavam em quilombos, assentamentos e centros de resistência, onde se praticava a agricultura, as relações comerciais e a vida familiar, como já existiam na África Central. Entre os séculos 16 e 18, os quilombos cresceram como formigueiros.
Além de Palmares, que empreendeu uma resistência por quase 100 anos, um dos principais quilombos desse período foi o do Piolho ou Quariterê, um quilombo afro-indígena que por 2 décadas teve como principal liderança Teresa de Benguela. Teresa coordenou um forte aparato de defesa e instaurou um parlamento para decidir em grupo as ações da comunidade. Os quilombos provocavam medo nas elites brancas, que temiam uma revolução dos quilombolas, escravizados e negros libertos. Em carta enviada ao rei de Portugal em 1718, o conde de Assumar, governador da capitania de São Paulo e Minas, afirmava: se não lhes podemos tirar os pensamentos e os desejos naturais de liberdade, é urgente fazer uso de remédios violentos. Alguns dos remédios eram cortar o tendão de Aquiles dos escravizados para impedir as fugas e a pena de morte para os quilombolas. Ninguém nasce escravizado ou submetido, né? Para transformar alguém em alguém submetido, você tem que impor sofrimento àquela pessoa, àquele grupo de pessoas. E quando você vai impor o sofrimento, aquelas pessoas vão reagir. Quanto mais aquelas pessoas reagirem, mais você vai ter que recorrer a práticas violentas para controlar aquele grupo de pessoas. No início do século XIX, a Inglaterra, nação que fez o maior número de viagens e tráfico negreiro no mundo, havia proibido o tráfico de escravizados. E os ingleses passaram a pressionar as nações escravistas como o Brasil a adotar as mesmas medidas. Em 1810, a coroa portuguesa, que havia acabado de chegar ao Brasil, assina o Tratado de Amizade e Aliança com a Inglaterra. No acordo, os ingleses prometiam proteção contra Napoleão, em troca de baixas tarifas para seus produtos e o fim do tráfico negreiro no Império Português. O tratado não foi cumprido e entre 1800 e 1850, 2,4 milhões de africanos desembarcaram no país, o que resultou em mais resistência e principalmente revoltas. Muitas revoltas. Uma delas foi a Revolta dos Malês, ocorrida na noite de 24 de janeiro de 1835 em Salvador, quando 600 africanos, em sua maioria muçulmanos de origem Iorubá e Haussá, saíram pelas ruas da cidade, convocando outros escravizados para o motim. Os malês foram derrotados, mas despertaram um medo na elite escravagista que proibiu a vinda de escravizados muçulmanos para o Brasil. Nessa mesma década, também em Salvador, nasceu alguém que faria a elite tremer: Luiz Gama. Aos 10 anos, foi levado como escravizado para São Paulo, conseguiu a alforria na vida adulta, estudou direito por conta própria e libertou mais de 500 escravizados. As constantes revoltas, somadas à pressão internacional, fazem o Segundo Império Brasileiro criar um plano gradual para o fim da escravidão. Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Lei do Ventre Livre, que garantia a liberdade a toda criança nascida de mãe escravizada. Lei dos Sexagenários, que garantia liberdade para escravizados acima dos 60 anos. As leis foram marcos importantes, mas as cláusulas criadas pelo sistema escravagista praticamente impediam a sua execução. Por exemplo, na Lei do Ventre Livre, o proprietário que entregasse a criança recebia uma indenização, mas aquela que não fosse entregue mantinha-se escravizada até os 21 anos. Das mais de 400 mil crianças nascidas entre 1871 e 1885, apenas 113 foram entregues ao Estado. Porém, o movimento abolicionista tinha tomado proporções enormes e também a maior parte dos negros tinham conquistado a própria liberdade com ações de fugas e compras de alforrias. Surgiam quilombos urbanos, como o do Jabaquara, em Santos,
e a famosa casa da Tia Ciata, no centro do Rio de Janeiro. Já próximo da abolição, surgem discussões sobre o que fazer com os ex-escravizados. O abolicionista André Rebouças, um dos maiores engenheiros da história do Império, propõe distribuição de terras para os negros. Entretanto, o plano sofreu grande rejeição da elite política, que era formada por latifundiários. Alguma semelhança com os dias de hoje? Quando a Lei Áurea é assinada em 13 de maio de 1888, nenhuma indenização foi prevista. O Brasil dava as costas para aqueles que construíram a nação. Na verdade, nós saímos da escravidão livres para morrerem nas sarjetas, né, do país, e com uma legislação que assegurava que, que éramos todos iguais perante a lei. Portanto, se a Carta Magna diz que nós somos todos iguais perante a lei, o processo de indigência humana que os negros foram relegados é atribuído exclusivamente a ele. Ao fim de mais de 3 séculos de escravidão, o saldo é mais de 9.000 viagens de navios negreiros, 5 milhões de africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Uma memória oficial que retirou o protagonismo da luta negra por liberdade e projetou a princesa Isabel como redentora. E um profundo processo de marginalização imposto à população afro-brasileira. Ao longo do século XX, tivemos pouquíssimas políticas reparatórias. Só na Constituição de 1988, 100 anos após a abolição, que as comunidades quilombolas conquistaram o direito à propriedade de suas terras. Porém, a emissão das escrituras vem sendo constantemente ameaçada. Eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre. Mas, basicamente, o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser.